Imagina você com seus 10 para 14 anos em uma viagem de avião e de repente um acidente acontece. E você se vê sem nenhum adulto por perto e com um grupo de meninos da mesma idade que você, em uma ilha totalmente isolada. O que você ia fazer para sobreviver nessa ilha? Essa é a premissa de um dos livros mais perturbadores que eu já li e também um dos mais poderosos que eu já vi, O Senhor das Moscas, de William Golding. E se você quer saber o que aconteceu com os garotos que ficaram nessa ilha, eu acho bom você ficar até o final. Nesse vídeo a gente vai explorar essa obra literária e descobrir as lições profundas que ela tem para nos ensinar sobre a natureza humana e a sociedade. E se prepara porque esse é um baque daqueles, viu? William Golding, um autor britânico, publicou O Senhor das Moscas em 1954, que serviu como resposta para um livro chamado Ilha de Coral, do século XIX, onde o autor desse livro via os garotos britânicos como se fossem uma raça superior e incríveis, e tudo que eles quisessem fazer, com certeza ia dar super certo. Mas Goldwyn, que serviu na Marinha Britânica Real durante a Segunda Batalha Mundial, tinha uma visão mais sombria da natureza humana. O que faz sentido, né, já que sabemos o que aconteceu naquela batalha e deve ter colaborado para ele não ter tantas esperanças assim na humanidade. E isso é algo que reflete claramente no seu trabalho. O livro inicialmente não teve grande sucesso, mas com o tempo virou um clássico da literatura moderna, sendo amplamente estudado nas escolas até hoje. A história começa com um grupo de meninos britânicos que sobreviveram a um acidente de avião e acabam em uma ilha deserta. Sem nenhum adulto por perto, eles tentam estabelecer uma ordem e se organizar para sobreviver. É aí que somos apresentados ao nosso protagonista, o Ralph. Ele e mais outro garoto, que é apelidado de Porquinho, encontram uma concha. E o Ralph tenta tocar essa concha e quando ele consegue assoprar a concha, ela faz um barulho que acaba chamando a atenção de todos na ilha. E eles se reúnem para discutir o que eles podem fazer para estar sobrevivendo naquele meio. Nessa discussão, eles entram em acordo que eles precisam de um líder para poder estar tomando um rumo ali dentro. E aí é que entra o Jack, o nosso meio que antagonista por enquanto. Ele se elege para poder ser o líder das crianças junto com o Ralph. Mas, democraticamente, o Ralph ganha tendo a maioria dos votos para ele. E o Jack fica meio de escanteio depois disso. Depois de ser eleito líder, o Ralph estabelece algumas regras básicas, como sempre manter uma fogueira acesa para caso alguém passe nos arredores da ilha e conseguir resgatar eles por conta da fumaça. Só quem tá com a concha nas mãos pode falar ou dar alguma palavra ou opinião, né? Fazer as necessidades na praia para a maré alta levar embora. E de começo são essas regras. E você me pergunta, o que as crianças comiam? E aí que entra o Jack. Como ele ficou meio de escanteio, ele resolveu sair para poder caçar. E no meio dessas caçadas ele encontra um porco. E aí que ele tem pela primeira vez a satisfação de se sentir superior a alguma outra coisa ou pessoa. Aí que ele desenvolve o prazer por matar, entre aspas. Por conta que, palavras dele no livro, ele diz que se sentiu com um poder que ele nunca tinha sentido antes. Depois de ter levado essa porca até o acampamento, ele acaba fazendo um pequeno grupo rival, por conta que essas crianças preferiam muito mais comer carne do que frutas. E o Jack falou que se eles quisessem carne era só saírem pra caçar junto. Mas aí o Ralph entra na história e fica muito bravo com isso, e os dois acabam discutindo verbalmente por conta que é muito mais importante você manter a fogueira acesa do que você sair pra caçar. E aí, por conta disso, o Jack se isola mais ainda do grupo e sai com alguns meninos para poder caçar. Com o passar do tempo, o Ralph vai percebendo que o grupo dele tá ficando cada vez menor. E aí acaba sobrando só ele, Porquinho e os gêmeos. Ele acha isso estranho e se dá conta só depois de que todos os garotos foram pro grupo do Ralph, porque lá tinha comida e eles poderiam fazer o que quisessem sem nenhuma regra. E com isso, o Ralph tem a brilhante ideia de tirar satisfação com o Jack. Mas é a partir daqui que as coisas começam a ficar feias pro nosso querido protagonista.
E aí que o medo e o caos tomam conta do grupo e levando a confrontos violentos e eventualmente a tragédia. E aí eu não vou me aprofundar mais na história, porque caso você queira ler, é bom ter uma surpresa, né? Eu vou entrar sobre o ponto central de Senhor das Moscas aqui, que é a dualidade da natureza humana. Goldwyn explora o conflito entre a civilização e a barbárie, o bem e o mal. Ralph e Porquinho representam a tentativa de manter a ordem e a racionalidade. O Ralph é a democracia, sem muitas palavras aqui, porque ele tenta estabelecer regras, fazer com que a fogueira fique sempre acesa, por exemplo. E ao contrário de Jack, ele pensa no coletivo, em proteger os garotos e fazer o bem. O Jack, ele é mais levado aos instintos primitivos. Ele faz o que quer, a hora que quer. Ele é o puro caos, literalmente. Porque ele não gosta de receber nenhuma ordem e ele só quer fazer o que ele quer na hora que ele quer. A gente pode considerar o Jack como aquele cara que só tá esperando alguma oportunidadezinha pra fazer alguma coisa de errado. E é por isso que ele é um dos principais personagens aqui desse livro, se não for o principal, na minha cabeça, pelo menos. Porque o livro nos força a confrontar a ideia de que, quando removidos os limites sociais, todos nós somos capazes de atos de violência e crueldade. Sempre tá ali essa vontade, mas ela é completamente mascarada porque vivemos em sociedade e temos que obedecer e seguir aquilo que é bem pro coletivo em si. E é como eu acabei de falar, o Ralph só estava esperando a oportunidade para poder agir. A cabeça de porco, que eu não citei aqui no começo do vídeo, mas é o que os garotos vão até o Ralph e sinalizam que tem um monstro na ilha. Ela é simplesmente aquela cabeça de porco. E aí, o que ela representa, na verdade, é o título do livro, que é O Senhor das Moscas. Que ele faz uma alegoria também ao segundo pecado capital, que eu não sei se pode falar aqui no YouTube, mas é o demônio, ele representa o demônio. Representa a gula e o Beelzebub, que é o deus das moscas. Se você não sabia se as moscas tinham um deus, tá aí. Essa cabeça de porco, ela simboliza o mal inerente que existe dentro de todos nós. O bicho, entre aspas, que tanto tememos não é externo, mas sim interno com as nossas próprias ideias. Essas sim são o verdadeiro mal, porque o nosso corpo não pode fazer nada se ele não tiver com uma ideia na cabeça. Então, esse é o verdadeiro mal. O porquinho que sempre acompanha o Ralph, ele representa a razão. Justamente por isso ele sempre está lá do Ralph. Porque a democracia e a razão, teoricamente, eram para andar lado a lado. E aqui entra um spoiler, se você não quiser levar, pula 5 segundos, mas é um livro de 54, né? Se você não leu ainda, fazer o quê, né? Mas depois da morte do porquinho, é a morte da razão, é que o caos é completamente instaurado. É aí que vemos o fogo, a destruição e morte e loucura para todo lado. Simplesmente porque a razão acabou de morrer e o caos vai prevalecer. Até rimou. E aí a gente tem o Sam e o Eric, que são os gêmeos da história, que foram os que ficaram ali com o Ralph e o porquinho, até o Ralph decidir tirar satisfação com o Jack. Até o momento de que eles tinham certeza de que o Ralph era o líder, eles ficam com o Ralph. Mas aí, depois de todo o caos que aconteceu, eles trocam de lado e vão pro grupo do Jack. Isso porque eles representam aquela pura massa de manobra que só quer ir onde parece mais cômodo, ou quem consegue realmente dominar a cabeça deles e fazer eles pensarem que aquela ideia é boa para todo mundo. O Goldwyn, com esse livro, utiliza a ilha como se fosse um microscópio para explorar como a sociedade se forma e como ela pode se desintegrar também. E como o poder pode corromper uma pessoa simplesmente porque a gente deu o poder para ela. A história mostra como, sem regras claras e líderes éticos, que o caos pode prevalecer. O autor nos leva a questionar se a civilização é realmente capaz de conter nossos instintos mais primitivos,
ou se na verdade ele tá só escondido ali, esperando uma oportunidadezinha pra poder aparecer. Embora O Senhor das Músicas seja uma obra de ficção de 1954, as lições que ele oferece são aplicáveis à nossa realidade até hoje. Basta a gente olhar pra história da humanidade, que é cheia de guerra, conflito, violência, pra ver que os paralelos que o William Golding que ele traçou há mais de 50 anos ainda podem ser vistos até hoje, como as guerras que acontecem no nosso mundo, os casos de violência que cada dia parece um pior na televisão, e a maioria das vezes tudo isso é por conta de poder. E as crianças na ilha agem como se fosse um espelho de comportamentos que vemos ao longo dessa história. O desejo de poder, a formação de grupos e a violência contra aqueles que são considerados diferentes, aqueles que são a oposição. Se você não é direita, automaticamente você é esquerda. E não tem nada no mundo que vá fazer essa sua opinião trocar de lado. E aí já vem os xingamentos de que você é fascista, é comunista, ou se não um taxista. Aí você vai pro outro lado, você é isso, é aquilo. Então não basta você estar de um lado. Você tem que humilhar, entre aspas, a pessoa que tá do outro lado que você. Tá, mas então um livro com tanta coisa assim, o que ele tem pra ensinar pra gente? Em primeiro lugar, eu acho que é sobre a natureza humana, o quão complexa e multifacetada ela pode ser. Todos temos um lado sombrio e é importante reconhecer isso para poder controlar ele. E em segundo, é a importância da liderança ética. Eu sei que aqui no Brasil a gente tá meio perdido, né? Mas é importante reconhecer isso e das regras claras na sociedade. Sem elas, o caos e a violência podem facilmente prevalecer. E com certeza teriam de ser regras realmente válidas e inalteráveis. Porque hoje em dia é só a gente não, né? Os governantes inventaram uma emenda que, aquela regra foi completamente mudada. Ou se não, eles vão e fazem uma reforma e de novo, aquela regra é completamente mudada. Ou se não, aquela coisa simplesmente deixa de existir e aí é que a gente começa a acreditar que 2 mais 2 é igual a 5. Enfim, essas lições são coisas que precisamos realmente levar a sério se a gente quiser construir uma sociedade justa. Porque O Senhor das Moscas não é apenas uma história sobre crianças em uma ilha. Ela é um alerta sobre a fragilidade da civilização e o perigo que existe dentro de cada um de nós. Goldwyn nos deixa uma pergunta que incomoda, mas que é necessária, que é até que ponto estamos distantes dos meninos da ilha? Até que ponto a nossa civilização realmente está segura? E é com isso que eu te convido a refletir sobre a mensagem desse livro e como ela pode se aplicar à sua vida e à sociedade ao seu redor. E é claro que se você ainda não leu, eu recomendo fortemente que faça isso. É uma obra que vai te marcar profundamente. O livro pela Amazon é meu link de afiliado, então vai me ajudar bastante se você comprar. Eu peguei o meu na promoção por R$26, se eu não me engano. Então, se tiver nesse valor, tá valendo muito a pena. Se você tem algum comentário, alguma outra visão pra adicionar ou pra tá refutando, deixa aí nos comentários que a gente pode estar discutindo. E se você gostou do vídeo, faz aquilo que todo mundo sempre pede. Valeu, até a próxima.